Olá meninos, tudo bem com vocês? Tia Michelle está aqui para iniciar mais uma aula de história, né? Nós vamos fazer a correção e as atividades, revisão do livro de história. Fique atento, preste atenção. Se você já fez as atividades, tranquilo, é só você revisar junto com a tia Michelle para ver se não ficou nada errado, mas se você, por acaso, tiver alguma criancinha que ainda não fez, preste atenção para fazer certinho agora com a tia Michelle, tá bom? Vamos lá. Olha, nós vamos estudar hoje a unidade 2 do livro de história. Nós vamos falar sobre somos diferentes. As pessoas são diferentes uma das outras e ainda assim podem conviver no mesmo espaço com respeito e tolerância. E aí, se você olhar aí no seu livro, nessa página aqui, estão mostrando várias crianças, né? Tem criança fazendo várias coisas diferentes e umas diferentes das outras. E nós vamos compreender um pouquinho melhor o que é essa diferença nesse espaço de convivência em que nós estamos. Olha, para iniciar, vamos começar lendo um textinho. Lá na página 21. Bia e Maia estudavam na mesma escola. Vamos conhecer essa história? Bia não para quieta nunca. Tem 7 anos de alegria, correria e agitação. Maia prefere sombra ao sol. No recreio, Bia é a dona da bola. Maia é a dona da história. Maia fica desenhando no cantinho do pátio. Certa manhã na escola, Bia torceu o pé. Sentou-se ao lado de Maia, que, como sempre, desenhava. Então, nossa história aqui, ela fala a respeito de 2 crianças, né? Que estavam no mesmo espaço, que era a escola, mas com atitudes diferentes uma da outra. Aqui fala que Bia, ela gostava de correr, brincar, né? Jogar bola. E Maia, ela já é uma criança mais quieta, que fica mais no cantinho dela, que gosta mais de ler, né? De desenhar. Então, são diferentes. E essa unidade 2 vai falar a respeito dessa diferença, né? Nós, como pessoas, temos tantas diferenças físicas quanto diferenças no jeito de ser, né? Por exemplo, quando você fala a respeito dessas diferenças físicas, quais são essas diferenças físicas? É porque tem uma pessoa que é mais magrinho, outra pessoa é mais gordinho, igual a tia Michelle, né? Tem umas criancinhas que têm o cabelo loiro, outras têm o cabelo preto, castanho, algumas crianças têm os olhos azuis, outras têm os olhos castanhos, algumas são mais altas, outras são mais baixinhas. Vamos ver outra diferença. Algumas crianças têm o cabelo mais liso, outras crianças têm o cabelo mais anelado, né? Então essas são as diferenças físicas que cada pessoa tem. E o que vai fazer? Por que o seu coleguinha tem essas diferenças físicas diferentes da sua, por exemplo? É porque nós dependemos, né, de como é o nosso papai, de como é a nossa mamãe, como é a nossa vovó. Às vezes, você puxou o cabelo da sua mãe. A sua mãe tem o cabelo liso e o seu cabelo é igual ao dela. Às vezes, o seu pai pode ter o cabelo anelado e você puxar o cabelo do seu pai. Então, são esses detalhes que fazem
a diferença. Mas em contrapartida, todos nós somos e temos os mesmos direitos. Por quê? Porque somos pessoas, somos seres humanos, né? Apesar das nossas diferenças, todos têm os mesmos direitos, que é o direito à vida, né? Todos merecem respeito. E aí nós vamos aprender um pouquinho a respeito disso aqui. Respeitar a opinião do outro, né? Às vezes, fisicamente, pode até não ser tão diferente o meu colega do que eu, mas pode ser que ele pense diferente de mim. Igual no texto, não fala a respeito das características físicas, nem da Bia nem da Maia, mas fala do comportamento, do gosto, da opinião delas. E nós vamos aprender um pouquinho a respeito disso, né? Se você se você olhar para o outro, se tivesse em sala, nós poderíamos olhar uns para os outros, né? Para os seus coleguinhas, mas nós não estamos em sala. Então você pode observar o seu irmão, a sua mãe, a sua avó, né? Você vai ver essas diferenças físicas, né? A cor dos olhos, às vezes você pode ter a cor dos olhos do seu pai, mas às vezes pode ser diferente dos olhos da mamãe, a sobrancelha, a cor da pele, né? Tudo isso são diferenças. E aí, nós vamos trabalhar agora um pouquinho o texto. Lá no número 1, está assim: como você acha que termina essa história? Junte-se ao colega e crie um final feliz para a história de Bia e Maia. Fácil, né? Você vai dar o final que você quiser, mas é um final feliz. Olha, você pode falar que depois que Bia sentou-se ao lado de Maia, que como sempre desenhava, né? Você pode falar que Maia ensinou Bia a desenhar, né? E depois que Bia sarou, ela ensinou suas brincadeiras preferidas a Maia, certo? A número 2, desenhe o final que vocês criaram para a história. Então, é pessoal, o que você deu de continuidade lá na história, o seu final, você vai desenhar aqui na número 2. Virando para a página 22, tá assim, 3, número 3, responda aos itens a seguir. Cite pelo menos uma semelhança entre você e seu colega. Como você é pessoal e como você não está na sala de aula, pode fazer aquilo que a tia Michele disse. Você pode ver uma diferença entre você e a mamãe, o seu irmão, o seu papai. B. Cite pelo menos uma diferença entre você e seu colega. Novamente, tanto a letra A, que é semelhança, né, quanto a letra B, que é a diferença, você pode fazer aí em casa com seus familiares. C. Como devemos tratar as pessoas? Aqui tem duas opções: com respeito, com delicadeza. Qual que você vai marcar? As duas, porque nós devemos tratar as pessoas tanto com respeito quanto com delicadeza. Com nossos amigos podemos brincar e passear. Como é bom fazer amizade e conquistar novos amigos, não é mesmo? Eu, cidadão. Vamos lá. Ainda na página 22. Número 1. Com a ajuda do professor, formem duplas para preencher, trocar as carteirinhas da amizade disponíveis no material de apoio. Essa atividade aqui, né, você faria em sala de aula com seus colegas. Então, nós já vamos dar continuidade na número 2. O dia que voltar, né, que a gente estiver em sala, a tia Patrícia, mas a tia Michele pode estar indo lá e fazendo essa atividade com vocês. Mas, por enquanto, não tem como, porque nós não estamos em sala de aula. Número 2, além dos diferentes amigos que temos, podemos fazer novas amizades em diversos lugares. Marque com um X
as imagens que mostram possibilidade de se fazer novos amigos. Aqui tem umas crianças estudando e outros têm outras crianças em um momento de lazer. Nas duas opções, você pode fazer novas amizades, né? Você pode fazer novos amigos. Então, você vai marcar nas duas opções, na escola e em momento de lazer. Virando a página, aqui na página 23, em cada sorriso um brilho diferente. Lembra que nós sempre estamos estudando que existem culturas diferentes das nossas, né? Que aqui nós podemos ter um costume, e em outros lugares os costumes podem ser diferentes, e nós vamos conhecer aqui um pouquinho mais sobre culturas. De acordo com a cultura, em cada parte do mundo, adultos e crianças se cumprimentam de formas diferentes. Vejam alguns exemplos. Antes de vermos alguns exemplos, pensa um pouquinho como que aqui na nossa cidade nós fizemos esses cumprimentos, né? Geralmente é um abraço, um aperto de mão, né? Às vezes um beijinho no rosto, é o nosso costume. Só que agora nós estamos podendo fazer isso? Não estamos podendo. Por conta da pandemia, do coronavírus, é preciso ter cuidado. É temporário, logo nós vamos voltar, né? Logo, passando o tempo, acalmando as coisas, eu acredito que nós conseguiremos voltar a alguns hábitos, né? Como o abraço, o aperto de mão, mas por enquanto nós não podemos. Por enquanto, lembra lá, nos dias que estava tendo aula, como que nós fazíamos? Cumprimentávamos às vezes com o cotovelo, né? Ou um tchauzinho, né? Neste momento nós temos que mudar a nossa forma de cumprimentar. Vamos conhecer alguns cumprimentos de algumas culturas, de alguns lugares diferentes do nosso. Olha, no Japão, as pessoas fazem reverência para se cumprimentar. Curva-se e é um sinal de respeito à pessoa cumprimentada. Então, eles não pegam na mão, não dão um beijinho no rosto, não dá abraço, né? Viram um para a frente do outro e se curvam. Crianças africanas da religião muçulmana costumam se abraçar nos cumprimentos. O abraço é um gesto comum em muitas culturas. No Brasil, pessoas com deficiência auditiva podem dizer oi, formando uma letra O e uma letra I, com a mão de acordo com a língua brasileira de sinais. É esse sinal aqui, oi. Você faz assim, né, com o dedinho, faz um ozinho e circula, oi. E os inuites esfregam o nariz com o nariz para demonstrar que se gostam, né? Os inuites são uma nação indígena, né? De esquimós. E aí esse cumprimento é até famoso, né? Aqui nós falamos, vamos dar um beijinho de esquimó, né? Que é a ponta do nariz, encosta na ponta do nariz de outra pessoa. Nessa época podemos fazer esse cumprimento? Não podemos, né? Temos que ficar um pouco mais distante das pessoas. Número 1. A número 1 é só oralmente, tá vendo aí que tem um balãozinho aí que nós iremos ter um diálogo. Conte ao professor e aos colegas as formas de cumprimento que você usa, né? E aí, na hora que estiver em sala, nós podemos até conversar a respeito. Mas aí na sua casa você pode falar para sua mãe, para o seu irmãozinho, qual é o tipo de cumprimento que você mais gosta de fazer, né? Qual você tem mais saudade de fazer, né? Existem diferenças no modo de as pessoas se cumprimentarem. Essas diferenças, formas, dependem da família e do país onde cada pessoa vive. É os costumes, né? Igual eu falei, a cultura. Cada um tem o seu jeito e a sua maneira de ser. Na
página 24 tá assim: observe essas imagens de crianças. Tem várias crianças, né? De vários lugares do mundo. Observaram? Vamos lá. Página 25. Após observar as imagens, faça o que se pede a seguir. Pinte os quadrinhos das imagens de acordo com as características e as cores solicitadas. Você pode pintar de qualquer cor? Não, as cores que a atividade pede. Ó, letra A, do número 1. Indique com lápis de cor azul a criança que parece ser mais nova. Você vai voltar lá na página 24. Qual a criança aqui que parece ser mais nova? A criança indígena. Né? A criança indígena é a mais nova. Parece ser mais nova. B. Indique com lápis de cor verde a criança que parece ser a mais velha. Volta lá novamente. Qual que é a criança que parece ser mais velha? A criança muçulmana, né? Ela parece ser a criança mais velha. Número 2. Converse com o professor e os colegas sobre essas questões. Novamente, é um diálogo. Você não precisa escrever nada aí, só pensar um pouquinho com a tia Michelle. Quais são as semelhanças entre as crianças apresentadas? Né? Essas da página 24. Algumas características físicas, por exemplo, pode ser alguma semelhança, né? Às vezes tem criança que tem o cabelo da mesma cor, ou os olhos, né, da mesma cor. Podem ser alguma semelhança, por exemplo, se eu tenho o olho castanho e você tem o olho castanho, é uma semelhança. Né? Se eu tenho cabelo liso e você tem o cabelo liso, é uma semelhança física. B. Quais as diferenças entre essas crianças? Qual é a diferença dessas crianças? Né? A diferença é que cada uma compartilha de uma experiência, tem a sua cultura, cada uma tem a sua etnia, né? O que é etnia? É a cultura, a origem, os costumes, o lugar de que cada pessoa tem, que cada pessoa pertence a um grupo, né? Então, isso pode ser uma diferença, né? Seus costumes, suas culturas, né? O lugar onde se vive, a religião, né? Tudo isso pode ser diferente entre elas. 3. Circule as imagens de crianças que têm características parecidas com a sua. É pessoal, né? Você vai lá olhar, é igual? Não. É parecido. Então, você vai lá olhar qual criança mais se parece com você. Assim, se parece com você no sentido, quais crianças têm mais características parecidas com a sua. Número 4. Neste quadro, desenhe o que torna você uma pessoa única, sem outra igual. Ué, tia Michelle, como assim? Você disse que todos nós somos diferentes, né? E o que me torna uma pessoa única, né? Além dessas características físicas, lembra que a tia Michelle falou que pode ser parecido, mas cada um tem a sua característica física. Mesmo que as suas características físicas parece com a do seu colega, você tem outras características que vai te formar um ser único. Em primeiro lugar, todos nós somos únicos, né? Todos nós somos uma só pessoa, temos um grande valor, né? Só que tem algumas coisas que podem destacar
e deixar você uma pessoa única. Por exemplo, suas experiências. Eu tenho as minhas experiências, a tia Patrícia tem as experiências dela, você tem as suas experiências. O que são essas experiências, tia Michele? Aquilo que você vive no dia a dia, né? Aquilo que você faz, aquilo que você viveu. E aí, essas são as suas experiências, elas são únicas, né? Você que está vivendo aquilo. Sua personalidade. O que é sua personalidade? Aquilo que você gosta de fazer, da forma que você se comporta. Por exemplo, lá no texto, se a gente voltar lá no texto da Bia e da Maia, elas tinham personalidades diferentes, né? A Bia, ela era uma criança mais extrovertida, brincalhona, alegre, né? Gostava de correr, pular. Maia já era uma criança mais quieta, mais silenciosa, gostava mais de ficar pensando, desenhando, né? O seu sorriso também, né? Cada pessoa tem um sorriso, cada pessoa tem sua forma de sorrir, cada pessoa tem a sua forma de olhar, né? Isso te torna único. Vamos entender? Você é uma pessoa única, né? Apesar de sermos todos seres humanos, cada um tem a sua personalidade, cada um tem as suas características. Na página 26, tá assim: conviver bem uns com os outros. Eu, cidadão. Leia este trecho de história que fala sobre se ter respeito. Ouvir pessoas com opiniões diferentes da nossa, mesmo quando a gente não concorda com elas. Considerar o sentimento dos outros para não magoá-los é uma maneira de respeitar. É o que a tia Michele falou. Cada um tem a sua maneira de ser. E às vezes nós temos uma maneira diferente de pensar. Por exemplo, eu gosto de azul. É minha cor preferida. Pode ser que você goste de vermelho, de rosa, de preto, de amarelo. A tia Michele vai chegar e falar: não, vocês têm que gostar da cor azul. Ela é a mais bonita. Ela é a melhor. Não, esse é o meu pensamento, é o meu gosto. Você pode ter o seu. Então eu preciso respeitar que para você a cor vermelha é mais bonita que a azul. A cor amarela é mais bonita que a azul, né? Por exemplo, tem criancinha que gosta de brincar de bola, tem criancinha que não gosta. Você precisa respeitar aquilo que o seu colega gosta, aquilo que o seu colega pensa. E assim é dentro de casa. Assim é dentro de casa também, né? Você precisa respeitar o que o seu irmãozinho, o que a sua mamãe, o que o seu papai pensa. Nós precisamos ter empatia. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro, né? É aquela questão. Pensa, se alguém fizer isso com você, você vai gostar? Uma determinada brincadeira, você vai gostar? Se você não gostar, pensa, eu não gosto. Será que o outro gostaria que eu fizesse essa brincadeira com ele? Que eu chamasse ele por este nome, né? Então, é ter empatia, se colocar no lugar do outro, ter respeito. Com a ajuda do professor, responda as questões a seguir. Número 1. O que devemos fazer quando alguém tem uma opinião diferente da nossa? Ouvir a opinião dessa pessoa, respeitar a opinião dessa pessoa. Qual dessas duas que você acha que está certo? Dessas duas opções. São as duas, não é verdade?